Boa tarde, meus amores, boa tarde a todas as famílias do segundo ano. Tivoneide está com muita saudade. Hoje, nessa quarta-feira, dia 5 de agosto, Tivoneide pede a Deus que estejam bem, que vocês estejam bem, junto com seus familiares. Tivoneide agradece a Deus por estar aqui, cumprindo com a minha tarefa do dia, e que vocês possam estar aí em casa também cumprindo com as atividades de vocês também. Então, nessa quarta-feira, tia Ivoneide inicia o dia agradecendo a Papai do Céu por todas as bênçãos, por todas as maravilhas, por essas atividades que estou enviando, estarem voltando respondidas. Então, tia Ivoneide glorifica a Deus por isso, pede sempre a Ele que me dê a sabedoria necessária, o entendimento, porque cada coleguinha que está aí por trás dessa telinha tem uma rotina diferente do outro, e Tivoneide pede a Deus sempre esse entendimento, que eu saiba entender meu aluno, que meu aluno possa me entender durante esse período de afastamento, durante esse período em que nós não estamos convivendo diariamente e que nós não estamos tendo aulas normais, nesse período em que nós não estamos em sala de aula. Então, que Tivoneide possa ser entendida e que Tivoneide possa entender vocês também. Então, hoje, nessa quarta-feira, Tivoneide já iniciou com a nossa leitura de leite, que vem falando sobre isso, que vem falando sobre esse entendimento, e que Tivoneide entende que muitas vezes vocês estão com preguiça, que Tivoneide entende também que tem dia que a atividade não vem no mesmo dia, vem no outro. Então, assim como a história da formiguinha, Tivoneide compreende a preguiça, às vezes está ficando chata essa aula remota, eu não aguento mais, mas vamos ter só mais um pouquinho de paciência porque está passando. Mas Deus não quer preguiçoso em sua obra, certo? Deus não quer preguiçoso em sua obra, então vamos ter só mais um pouquinho de paciência que está passando, não vamos deixar a preguiça nos dominar. Eu vou ter força, eu vou ter coragem, eu vou continuar com o meu estudo, porque eu estou vendo o empenho da minha professora, eu estou vendo a responsabilidade dela, e então eu tenho que retribuir a ela da mesma forma, com o meu compromisso, com a minha responsabilidade, com o meu empenho de realizar as atividades que ela manda, tá certo? Então, Tivoneide deseja que não tenha preguiçoso nessa obra, nesse nosso relacionamento, nessas nossas aulas, certo? Então, para iniciar, a gente vai continuar com a nossa sequência do livro de matemática, na página 51, que ainda é sobre sólidos geométricos, o cubo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o cubo. Explorar e descobrir. Nesta unidade, você vai montar alguns sólidos geométricos, providencie uma caixa para guardá-los e identifique a caixa com o seu nome, certo? Quem tiver aí uma caixinha de sapato, já separa essa caixinha de sapato, porque a gente vai produzir, durante essa unidade do livro. Talvez não essa semana, mas na próxima, com certeza, porque a gente está dando sequência às páginas do livro. Então, vamos lá. Com a ajuda de um adulto, monte o cubo com o material da página 229 do meu bloquinho. Ele será usado em várias atividades nessa unidade. Então, você vai lá na página 229, certo? E vai identificar o seu cubo, certo? Vai retirar o cubo e vai montar. Nos tracinhos pontilhados, você vai recortar. No traço inteiro, você vai dobrar. E nessa barrinha maior é onde você vai colar. E no final, o seu cubo será montado desta forma, certo? Então, vamos lá. A atividade oral em grupo. Observe com atenção o cubo que você montou. Apalpe-o, vire-o em diferentes posições e explore todas as características dele. Converse com os colegas sobre suas descobertas.
Guarde seu cubo na caixa de sólidos para usá-lo sempre que necessário. Então, quando você pegar o cubo, montar o seu, você vai perceber que todas as partes do cubo, né, são planas, são iguais, né, assim? Então, escreva o nome de objetos que tenham a forma parecida com a do cubo. Então, a gente vai analisar o que é que tem na minha casa que tem a forma parecida com a do cubo, né? Eu tenho um dado, só exemplo, certo? Eu tenho aí, por exemplo, um cubo de gelo, mas existem outros. Vamos pensar e Tivoneide quer ver mais opções de respostas no seu livro, tá certo? O número 1. Conheça o nome de algumas partes do cubo. Então aí, os lados a gente chama de face, as pontinhas a gente chama-se, onde tem o bico que você colou, os biquinhos, né, que se formou depois das partes que você colou, a gente chama de vértice, é onde está essa bolinha vermelha aí no seu livro. Os tracinhos, que é onde tem esse tracinho verde, a gente chama de aresta, certo? Então, os lados a gente chama de faces, as pontinhas a gente chama de vértices e os tracinhos a gente chama de aresta ou quina. Então, use o cubo que você montou aí, conte e registre. Letra A, número de vértices, ou seja, o número de pontas ou bicos que existe no seu cubo e que existe em todos os cubos, né? Número de faces, número de arestas ou quinas, e você vai responder. Aí vai virar a página 52, numeral 2. Rui e os colegas dele usaram os cubos que montaram e com eles construíram um novo cubo, como desenhado ao lado. Quantos cubos você acha que eles usaram? Então, uma resposta pessoal aí. Eles partiram, né, no meio, fizeram traços dividindo o cubo e aí, a partir daí, se formaram vários cubos. Então, na sua opinião, quantos cubos tem aí? Você vai preencher numericamente, colocando os números nesse tracinho. Na letra B, atividade em grupo, junte seus colegas, façam essa mesma construção. Confira sua estimativa e registre aqui cubos usados. Você pode pegar aí o seu cubo, fazer os tracinhos, dividir o seu igual este do livro está mostrando, igual mostra o do livro, e você a partir daí vai identificar quantos cubos surgiram, certo? Sua estimativa foi boa ou não? Aí o numeral 3, desafio. Escreva o número de cubos usados em cada construção e descubra o segredo. Então, você vai preencher aí, colocando o número de quantos cubos tem em cada construção dessa. E na letra B, atividade em grupo, agora usando os cubos que você e os colegas montaram, façam concretamente a quarta construção. Em seguida, cada um assinale em seu livro o desenho da quarta construção que vocês montaram e escreva o número de cubos que ela tem. Você não vai precisar construir nada, certo? Mas vai observar o do livro e vai identificar aí quantos cubos tem em cada figura dessa, certo? E vai assinalar, vai colocar um X no desenho da quarta construção. Qual é dessas duas construções que mostram o número de cubos que elas possuem, tá certo? Então, você vai colocar o número correspondente a cada cubinho desse, o número que representa a quantidade total, tá certo? Essa é a atividade de matemática de hoje.